Cheguei com mais um clássico da literatura e o clássico de hoje é um clássico do terror que está no nosso projeto de leitura Multiverso King. A Zona Morta, um ponto cego, aquele lapso de memória do tempo onde não conseguimos racionalizar. A verdade é que todos nós temos uma zona morta dentro do nosso cérebro, seja aquela memória de infância bem antiguinha que ficou para trás, como os nomes dos colegas de sala do primário ou da adolescência. Aquele parente distante que nós reconhecemos nem mesmo por foto, ou algum acontecimento que o nosso cérebro inteligente apagou para dar lugar a novas memórias. E se você discorda comigo, então eu te desafio a lembrar de todas as suas refeições do início da semana passada. Viu? Nós temos uma zona morta. E é este universo que nós vamos encontrar no Multiverso King, dentro do livro A Zona Morta, do Rei do Terror. Esse suspense foi publicado em 1979 e é o 7º livro da bibliografia do autor e o 5º romance. Então, para quem está lendo em ordem cronológica, saltando os contos, porque muita gente separa os romances dos contos e dos quadrinhos para ler cada segmento segundo a ordem cronológica, nós temos Carrie, Salem Slot, O Iluminado, A Dança da Morte e, finalmente, A Zona Morta. Anota aí para não perder o multiverso. E é mesmo recomendado ler os livros que são mais longos primeiro e depois ler os contos curtos do autor, porque na coletânea de contos, nós vamos encontrar spoiler. Então, pode haver confusão dentro do multiverso, sim. Tem resenha de todos esses livros aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e a playlist aqui também nos cards, em algum lugar da tela. Quando Stephen King escreveu A Zona Morta, ele estava vivendo um período de intensa produtividade, visto que este é um dos primeiros livros do autor. Além dos livros escritos como Stephen King, ele também estava escrevendo sobre o pseudônimo de Richard Beckham. Para ler esse pseudônimo, você pode encaixar também no cronograma de leituras e ler em ordem cronológica, ou você pode separar os dois universos, porque eles não têm tanta ligação assim um com o outro. Mas lá na frente, depois da Torre Negra, vai ser necessário voltar e retomar os livros do pseudônimo de Beckham. E o multiverso do Stephen King parece tão complicado, mas não é não. Você vai acabar se apaixonando por ele. Vai por mim. Apesar dessa intensa produtividade do autor, ele também estava vivendo um período muito grave sobre dependência de drogas e álcool. Mas não se espante, isso foi comum aos jovens da década de 1970, quem viveu toda aquela liberdade, todo aquele pensamento hippie. O Stephen King era jovem nessa época. A Zona Morta é um dos livros que, dentro do multiverso do autor, é classificado como Os Iluminados do autor. Esse também é um livro que vai se passar em Castle Rock, que apesar de ser uma cidade fictícia no estado do Maine, é um dos tantos outros livros que vai se passar aí. Também é importante saber que o clima político descrito no livro é real, se passou nos Estados Unidos. O autor vai citar nome de pessoas que existem realmente, de pessoas reais que existem no mundo físico. Vocês entenderam. Como o político Jimmy Carter. É só procurar nos jornais da época e na internet. E ele também vai explorar temas como a corrupção e a ascensão de políticos extremistas. Nesta época, o autor estava consolidando o título de mestre do terror. Hoje, ele já está além de mestre, ele já é considerado o rei do terror. Vida longa ao rei! No livro Iluminado, nós temos um alter ego do autor, que é o próprio Jack Torrance, que vai refletir a luta contra o vício. Lembrando que Iluminado é o primeiro livro do hall da categoria Os Iluminados do Multiverso King. No segundo livro do hall dos Iluminados, que é A Zona Morta, esse personagem principal, John Smith, também continua refletindo o próprio autor. Também é um alter ego dele.
Só que aqui o Stephen King, já melhor, já liberto dos vícios, ele vai refletir no personagem toda aquela melancolia, aquela tristeza, angústia de ter perdido o melhor da vida. É como se o autor se sentisse nessa época anestesiado, em coma, anedonia. O livro vai ter início com uma cena de pura maldade, retratando um personagem chamado Greg. Só que logo após o primeiro capítulo, que é um capítulo extremamente curto em se tratando de Stephen King, o personagem simplesmente desaparece e não se ouve falar em Greg. Então o livro vai se arrastar diante de textos prolixos com o personagem perdido. Sabemos que essa é uma característica do autor. Stephen King, prolixo. Sabe aquela trend que está rolando nas redes sociais? Aquela mesmo que diz: em algum momento da sua vida. Então, em algum momento da sua vida, quando você ler A Zona Morta, aparecerá um tal de Greg. É importante que você não se esqueça dele. Sim, porque ele retorna, minha gente, mais lá pro final do livro, pra lá do meio do livro. E ele é um personagem muito, mas muito importante. Então, assim que o Greg é apresentado, nós vamos conhecer o personagem principal, o John Smith, e a namorada dele, a Sarah. O John é professor e é um personagem super alegre, um personagem muito carismático. E ele é muito brincalhão, tanto que quando a namorada dele, a Sarah, entra no modo jovem, romântica e sonhadora, ele diz a ela que ela precisa parar de cheirar aquela cocaína. Então, ao contrário do que muita gente entendeu, a Sarah não usa cocaína nem nada, é só uma brincadeira ali, uma intimidade entre eles dois, uma espécie de piadinha interna. O Johnny, como o John é carinhosamente chamado em toda a narrativa, ele sofreu um acidente quando ele era bem pequeno num campo de hóquei. E desde o acidente, que foi um tombo no gelo, ele teve um lado da cabeça comprometido. E é justamente esse coágulo que anos à frente dá a ele a resistência de sobreviver a um segundo acidente, dessa vez de carro. Então o desenvolvimento principal da história se passa a partir desse acidente, que lhe causou um coma de 5 anos. Então, após 5 anos, ele volta muito diferente, até a personalidade dele muda. Quando ele toca as pessoas, ele é capaz de ver fatos que geravam ou gerariam traumas, como a casa da enfermeira que estava pegando fogo. Amy é o nome da minha filha. Sua filha está gritando. A casa pegou fogo e sua filha está lá dentro. Ainda há tempo. Sua filha está gritando. Rápido! Ou mesmo a mãe do médico que cuida dele, que foi uma senhora desaparecida há muito tempo atrás, durante uma guerra. O menino está salvo. E é aqui que esse livro vai fazer conexão com mais uma obra do universo do autor, porque o autor vai abordar mais uma mãe disfuncional com a mente embotada pelo fanatismo religioso. Mais uma mãe que não consegue ver a realidade assim como ela é. E aqui está a conexão com Carrie a Estranha. Como esse fanatismo vai impactar mais uma vez a consciência de um filho. É por isso que tem a semelhança de finais explosivos, porque o Stephen King está ligando um livro ao outro. É a mesma consequência se repetindo. Castle Rock.
Aqui também nós vamos encontrar o assédio da imprensa, todo esse clima de dark academia, só que dessa vez de professor a aluno. E nós vamos notar também que a escrita do autor está ficando mais madura. E já não é tão crua e seca quanto os livros com o pseudônimo de Beckman, quanto o Misery, quanto a Autoestrada, quanto até mesmo Carrie, que foi o primeiro livro do autor. Aqui nós temos uma pena mais intensa. Nós vamos perceber a intensidade das relações humanas, os laços realmente de amizade, de família, desabrochando nos personagens, laços de compaixão, por exemplo, o que nós não vemos nos outros livros anteriores. Ah, e esse detalhe vai começar a partir desse livro, então toda a escrita do autor vai sofrendo uma transformação, um amadurecimento, uma revolução. Ele vai ficando cada vez melhor. O John é um dos iluminados que, ao contrário dos outros que nós vamos encontrar no multiverso, ele consegue, além de ver, interferir no destino. Quando o Johnny se recupera do coma, a política mudou. E a namorada dele, a Sarah, se casou com um desses novos políticos. E já é até mamãe de um garotinho muito fofo chamado Danny. E é aqui que, mais uma vez, a Zona Morta e o Iluminado se cruzam. Esse Danny não é o mesmo Danny, filho do Torrance lá de O Iluminado. Mas há uma conexão, porque quando o Johnny segura o garotinho no colo, o garotinho coloca as duas mãozinhas assim, no rosto de Johnny. Então os dois entram assim numa conexão de alma, como se naquele momento estivesse nascendo mais um iluminado. Sim, eles puderam ver o destino um do outro. O Danny, de O Iluminado, ele aparece sim no livro, mas numa outra cena. É uma cena muito rápida, onde o Danny, filho do Torrance, encontra o Johnny dentro do ônibus. E há, naqueles instantes também, o encontro de olhares, uma conexão de alma entre um iluminado e outro. É por isso que é importante ler a bibliografia do autor em ordem cronológica. É porque são esses detalhes, essas conexões, essas semelhanças que vai nos ajudar a entender a obra do autor. Muita gente reclama que os livros do King são desconexos, que o King não sabe fazer final de livro, mas isso é porque esses leitores lerão de forma aleatória. A genialidade do autor está no multiverso. Mas, afinal de contas, o que é esse tal de multiverso que todo mundo fala, mas ninguém explica? De uma forma bem simples, bem prática, no popular, é como se todos os livros que o autor escreveu e todos os livros que ele ainda vai escrever na vida fosse apenas um único livro. Mas é muito diferente de uma série. Não é que um livro termina e o outro livro recomeça, contando e emendando a mesma história. Porque aqui não é a história de um personagem que continua no próximo livro, apesar de que um faz parte da história do livro e podem aparecer de forma aleatória ou com propósito, dentre um e outro. Mas toda a obra dele é a história de um mundo. E esse mundo é o estado do Maine. Esse estado que o autor mora e que ele ama e conhece bem, mas contado com uma forma fictícia, porque todas as cidades desse estado são cidades fictícias na obra do multiverso do autor. Mas com todas as cidades fictícias assombradas por monstros ou energias malignas. As energias malignas, elas sequestram consciências, transformando algumas pessoas em verdadeiros monstros. Não tenham medo. E essa energia maligna, ela atravessa um portal e se materializa no Maine. Essa energia só vai ser revelada lá na frente, lá na série de livros A Torre Negra. A Zona Morta também faz ligação com Joyland. Ou melhor, Joyland faz ligação com a Zona Morta, lá no futuro. Nessa consciência entorpecida do parque de diversões, onde Johnny teve sorte na roleta. Ou melhor, ele teve uma onda de sorte no jogo da roleta. E por que eu tô falando de onda? Lembra? A energia maligna que atravessa o portal
em ondas, sorte no jogo, azar no amor. E quando a banca não leva o dinheiro, mas também não perde? Porque a vida que o parque leva é mais preciosa. E para quem não entendeu a conexão de vida que é levada, tem resenha aqui também no canal de Joyland. Então já sabemos que a zona morta é essa área no cérebro de John, afetada pelo acidente da infância e pelo coma. Dá uma olhada na capa do livro, dá uma olhada na banca. Parece algo familiar dentro da cabeça do John? Essa área, ela armazena informações esquecidas ou inacessíveis, mas que de certa forma permite as visões dele. É como se o Johnny estivesse metade vivo, metade morto. E é aqui que vai haver mais uma conexão no multiverso do autor com o livro A Metade Sombria, que também tem resenha aqui no canal. Sim, já deu para perceber que Stephen King é o meu escritor favorito da vida, e é por isso que eu sou especialista no multiverso King. O Stephen King se inspirou num acidente real de Peter Harkus. Esse jovem desenvolveu visões após cair da escada e bater a cabeça. Então entende porque o estado da obra do multiverso King é o Maine, porque é lá que o autor vive e é lá que o autor busca inspiração para todas as suas histórias. A Zona Morta foi um livro tão hypado na época que a história apareceu até nos Simpsons. No episódio 15, A Casa dos Horrores, pode conferir, no homônimo The Ned Zone, onde Ned Flanders remove um tumor cerebral e passa a ver o futuro ao tocar nas pessoas. Então toda essa história vai focar só no John e nas visões dele. Isso vai acontecer até 80% do livro. É mais ou menos aqui. Só aí é que o vilão aparece. Quem? Ele mesmo, o esquecido do rolê, o Greg. Mas agora temos um sobrenome, Greg Stilson. Ele já não é mais o mesmo Greg. Ou será que é? Tem filme, tá? O filme é datado de 1983. Aqui no YouTube você vai encontrar completo e dublado. Tem uma série de TV também, inspirada no livro, que é de 2002 a 2007, então uma série mais atual. A série ganhou o título de O Vidente. Mas não espere muito, porque nem a série, nem o filme é fiel ao livro, como já era de se esperar, como aconteceu com o final de Iluminado, como aconteceu com Misery. E o produtor do filme é tão amigo de Stephen King que ele tem a liberdade de mudar os finais. E, sinceramente, fica muito melhor, já que um filme é muito curto para poder fazer uma ligação de um multiverso inteiro. Sim, em praticamente 80% das adaptações dos livros de Stephen King, o final é modificado por isso. Mas também não deixa de ser interessante ver o personagem e as cenas que são semelhantes, o que a gente já leu no livro. E é por isso que é importante ler o livro antes de ver o filme, até mesmo para não fazer confusões ou esperar desenvolvimentos que não tem no livro, que não existe. Eu falei que Greg é um vilão? Falei. Mas também não disse que era o único no livro, porque no livro também vai aparecer até um serial killer. Interrompemos a nossa programação para dizer que antes de falar sobre a experiência de leitura, tem um outro livro aqui, que é o próximo livro, que vai conectar dessa vez com o primeiro livro do multiverso do autor, com Carrie Estranha. Então, depois de terminar a leitura da Zona Morta, é importante você começar a ler A Incendiária. E antes que você estranhe o meu livro, essa é uma edição de colecionador, tá? De 1980. Esses livros mais antiguinhos são muito valiosos, coisa que só aficionados pelo autor entende. Sim, é daquelas edições sem correções ortográficas, onde farmácia ainda é escrito com PH. E a gente lê nela. Por quê? Porque nós somos aficionados e a gente adora. Eu encontrei no sebo e pertenceu a uma moça chamada Rose, que já deve ser uma senhorinha agora, tão apaixonada pelo autor quanto eu. Voltando para a Zona Morta, esse é o tipo de terror que eu considero o mais assustador de todos. Porque esse é um terror da vida real, que toca nas perturbações da mente.
É o tipo de terror onde todas as pessoas vivas na face da Terra estão sujeitas. O que eu tô querendo dizer? Que todos nós podemos virar monstros. Stephen King, aqui na Zona Morta, ele cita várias obsessões. Anota aí: obsessão sexual, obsessão política, obsessão religiosa, obsessão sobrenatural, obsessão amorosa, obsessão compulsória, bebidas, drogas e jogos de azar. Obsessão científica, obsessão parental, obsessão por trabalho, obsessão escolar, obsessão por esportes e muitas outras obsessões numa lista quase infinita. Ele está nos mostrando que os demônios, eles não necessitam sair do inferno para obsediar ninguém. Todos nós temos nossos próprios demônios internos que precisamos lutar para não obsediarmos a nós mesmos. Estamos sempre obcecados por algo e nessa luta, às vezes, os demônios vencem. Pense nisso. Quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Te espero no próximo vídeo. É mais forte que eu, é mais forte que eu. E é claro que eu vou ler Incendiário com PH. Fui!